gente tava falando lá do seu sistema de crenças, você encara com... Não é só desafio, assim, você realmente gosta de trabalho duro, né, cara? Eu gosto. Porque, assim, uma coisa todo mundo precisa trabalhar, mas tem gente que não gosta de trabalhar. E tem gente que eu vejo que fala, pô, é bom trabalhar, cara. Eu gosto disso. Eu gosto de desafio, eu gosto de me desafiar. Como é que você encara essas Eu coisas? sempre gostei e eu acho que, em partes, isso veio da criação. Né? Tá. Porque eu sempre vi minha mãe trabalhando muito, às vezes 2, 3 empregos. Meu pai também, né, uma pessoa que trabalha bastante. Então, uma das principais frases que eu escutei ao longo da minha vida, né, toda vez que eu pensava em fraquejar em qualquer sentido, e lá a responsabilidade era muito com os estudos, minha mãe falava assim, não criei filho polenta. Né? Então eu entendia que aquilo era um sinal de, olha, você está com dificuldade, estuda o dobro, treina o dobro, se esforça mais, porque vai chegar no final das contas. E aí, quando. Isso veio também justamente na parte das finanças, quando a gente fala de trabalho, né? Eu, com 12 anos de idade, eu tive um evento na minha vida, né? Eu já guardava dinheiro, já gostava, né, de guardar, porque o meu sentimento de guardar era que eu não iria me. No momento que chegasse alguma coisa que eu queria muito, como foi a situação da viagem para Maragogi, uma Sim. baita oportunidade de curtir com os meus pais, que eu não sei até quando vou ter, eu teria recurso. Eu não Uhum. precisaria abrir mão daquela oportunidade. Tá. Então eu estava disposto a. Meus pais me davam dinheiro para comer na lanchonete uma vez por semana. Essa era a minha mesada. Então, uma coxinha, um refrigerante era, vamos supor, R$ 5 na época. Eles me davam R$ 5 por semana e eu podia decidir. Você quer comer uma vez por semana lá? Ou você prefere levar lanche de casa todos os dias E e guardar guardar. esse dinheiro para alguma coisa? E eu fui guardando ao longo dos anos. Quando chegou com 12 anos de idade, eu vi o meu pai, né, ele estava mexendo com um simulador do Folha Invest na época. Hum. Isso faz bastante tempo, né? Eu tô com 30, então 18 anos Folha atrás. Invest. Eu lembro desse simulador. Eu Hoje, lembro desse quem é simulador. mais das antigas vai lembrar Tinha ali, que né? usar na faculdade, sim. A galera 30 mais ali, Tô entregando aí. 25 mais, Você lembra assim talvez. também, não fala É que porque eu não. tinha 12 anos, então tem que ser 30 mais, né? 35 mais. E o meu pai tava mexendo naquilo, e meu pai, a lembrança que eu tenho dele, ou ele tava estudando alguma coisa, na época ele era agricultor, então ele tava vendo Globo Rural de manhã, ou ele tava consertando alguma coisa na casa, ele era muito curioso, gostava de desmontar as coisas, porque, né, tinha parte técnica também de eletrônica, ou ele tava lendo. Então era essa visão que eu tinha do meu pai no dia a dia. E Entendi. aí eu vi ele lá no computador e falei assim, bom, ele deve estar estudando alguma coisa. E quando eu vi ele mexendo com aquilo ali, eu falei assim, isso aqui parece um joguinho. Que se meu pai tá jogando, deve ser um jogo muito legal, porque ele não joga nada. Então isso aqui deve ser realmente muito bom para ele querer dedicar o tempo dele para isso. E eu perguntei, né, do que se tratava. Ele falou assim, não, isso aqui na verdade é um simulador da bolsa de valores, funciona exatamente da mesma maneira, com as mesmas cotações do mercado real, Uhum. só que com um dinheiro que é fictício. Então aqui é um ambiente onde você consegue começar a aprender, você consegue começar a treinar sem ter nenhum tipo de prejuízo, Uhum. né? Eu falei, bom, posso jogar também esse negócio? Ele falou, sim, pode. Foi a primeira situação que eu criei um e-mail. Eu não tinha e-mail até então, eu precisava de um e-mail para ali, me mostrou como é que criava um e-mail, criei para poder olhar para aquilo. Em paralelo, ele me passou alguns livros, lembro de ter lido Axiomas de Zurique, ter começado a entender um pouco mais ali da dinâmica. Uhum. Na época eu consegui ganhar um pouco de dinheiro com o simulador, né? Dinheiro virtual, né, Sim. de banco imobiliário, mas eu entendi a dinâmica. Eu acho que a principal virada de chave que talvez muitas pessoas que estão assistindo vão ter em algum momento, ou talvez estejam tendo nesse episódio, foi entender o seguinte: eu já gostava de guardar dinheiro. Então eu já guardava para não me privar de alguma coisa que eu queria muito. Perfeito. E eu falei assim, meu dinheiro pode trabalhar por mim. Porque eu estou vendo isso aqui na prática, com o mercado de ações, e devem ter uma porção de outras ferramentas, outras alternativas. Que nós que chamamos de Zurique, você vê que é um mundo gigantesco, né? Se eu conseguir dominar isso e juntar dinheiro suficiente, eu vou poder fazer o que eu quiser com a minha vida. Vou poder trabalhar a quantidade que eu quiser, vou poder passar o tempo que eu quiser com a minha família, vou poder brincar ou curtir os Uhum. hobbies que eu tenho, né? Então essa foi uma virada ali de chave que fez toda a diferença ali no final das contas do ponto de vista financeiro, né? No que diz respeito a trabalho, eu acabei dando muita sorte no final das contas. Eu já gostava de trabalhar, eu trabalhei muito tempo como garçom, fiquei uns 7 anos como garçom para Uhum. poder juntar um pouco mais de dinheiro, entendendo que a liberdade financeira era extremamente importante. E aí eu tive uma fase um pouco complicada da vida, né, do ponto de vista psicológico, Uhum. que era realmente, acho que todo jovem passa, né, de se eu pensar assim, se dormir e acordar falando assim, o que eu vou fazer da minha vida? Perfeito.
Por que eu tinha esse questionamento? Porque eu estava ganhando muito mais dinheiro como garçom, porque falava inglês, né? Não falava espanhol, mas eu acreditava que eu falava, então eu conseguia atender bem em espanhol. Né? E vinha muita gorjeta. O pessoal gostava de mim, eu entendi como é que funcionava a dinâmica da profissão. Eu sempre gostei de atender, então eu batia o olho, eu já sabia a experiência que o pessoal queria construir, eu perguntava para eles, eu construía aquilo, no final eles ficavam felizes, iam lá e me davam um dinheiro a mais, né? Então, meu salário era tipo 2, 3 mil reais, tinha temporada de fazer 15 mil. Aí durante o ano, vira e mexe vinha 100 reais, 50 reais, 200, 300, que naquela época era um baita do dinheiro, puta né? dinheiro, né? E aí eu tava me vendo ali e falei assim, bom, daqui uns 2 anos eu me formo. Né? Se tudo correr bem, tava estudando, tava focado. E aí eu pensei, bom, vamos analisar como é que tá o mercado, o que eu vou fazer, né? E aí conversei com os colegas meus que tinham se formado já há 1 ano, com outros que tinham se formado há 4, com outros que tinham se formado há 7. E todo mundo que eu conversei tava mal. Aí você via assim um ou outro bem, você entendia que ele tinha ido trabalhar na construtora do tio dele, que ele já começou em engenharia civil porque ele ia trabalhar nessa construtora. Eu falei assim, poxa, quem se deu bem é quem foi ajudado no final das contas. Né? Meus pais não têm condição, meu pai na época fazia umas casinhas pela minha casa, minha vida, mas ele não tinha condição de me pagar um salário de 5 mil reais, de 8 mil reais por mês. Eu nem queria também que fosse dessa forma, porque ia ser caridade e não mérito. Não iria gerar valor para o negócio correspondente a esse valor especificamente. Então eu pensei assim, bom, o que vai acontecer é que eu vou me formar em engenharia e eu provavelmente ou vou continuar de garçom ou vou tentar barganhar ali uma situação de um gerente, alguma coisa relacionada a eventos, vou ter que trabalhar com isso. Mas não era muito bem como eu me via, né? Trabalhar de garçom pro resto da vida, mesmo com diploma de engenharia, porque é o que dá mais dinheiro, não me parecia um negócio tão interessante ali no final das contas, né? E em paralelo surgiu o mercado financeiro, porque eu já investia, eu já guardava dinheiro por conta disso. E na academia, né, a musculação tem uma influência. Eu encontrei um amigo meu que tinha trabalhado comigo a gente trabalhava de graça, chama Movimento Empresa Júnior, onde você constrói uma empresa dentro da universidade. Fiquei 3 anos ali, em paralelo, final de semana trabalhava de garçom, mas ele já conhecia o meu trabalho. Ele falou assim, Rafa, eu tenho a impressão que eu achei a profissão da tua vida. Ele me falou assim. E você já escuta com um pouco de desconfiança, né? Você fala assim, o que vai vir desse negócio? E ele começou a me contar, né? Ele falou assim, bom, basicamente você ajuda as pessoas a investir. A gente já conversava sobre investimentos, então ele sabia que eu tinha conhecimento, sabia que lidava bem com pessoas, sabia que conseguia atender bem o público. Mas ele começou a me contar da profissão e eu falei assim, bom, isso aqui tem cara de ser um golpe. Eles devem estar enganando essas pessoas, porque eu não conhecia o contexto de assessoria, né? E aí deixei passar, né? A gente se encontrava ali 1, 2 vezes por semana, por coincidência, quando estava treinando, e ele sempre insistia no assunto, né? Vi que ele estava começando aí bem na profissão, falei assim, bom, vamos investigar, né? Ele comentou comigo, ó, tem outras pessoas da engenharia civil, né, que também estão lá, estão super bem, entraram antes de mim, já estão ganhando um bom salário. Falei assim, quais são as pessoas? Ele me falou, eu fui atrás dessas pessoas, conversei, eram pessoas que eu já tinha conhecido dentro da universidade, pareciam pessoas honestas no final das contas. E aí, conversando ali com essas pessoas, a empresa me pareceu uma empresa ética, me pareceu uma profissão séria. Aí eu falei, bom, vou fazer o processo seletivo. Fui ali conversar, a conversa foi muito boa. Na época eu tinha uma sobrecarga grande de matérias, então ainda não fazia sentido começar a trabalhar naquele momento específico. Eles me falaram, Rafa, se você quiser, vem aqui 1 vez por semana, pra você ver como é que é o contexto. E aí, no momento que se sentir mais confortável, você vai lá e faz. Eu fui lá os primeiros dias e percebi que realmente, muito provavelmente, seria a profissão da minha vida. Que era um ambiente maravilhoso. Eu já gostava muito de trabalhar de garçom, né? Então eu sempre gostei de trabalhar como um todo, mas ali eu encontro um prazer surreal, né? E eu brinco, inclusive, e as coisas foram dando certo, né? Na profissão, mas eu brinco com um tom de verdade que a profissão de assessoria de investimentos é a melhor profissão do mundo. Aí eu falo isso com total tranquilidade, inclusive estamos contratando na Edra. Se for do ramo bancário, depois me manda um alô no WhatsApp. Mas por que é a melhor profissão do mundo? Porque você quebra um pouco de pedra no início, né? Então os primeiros 2 anos não ganhava dinheiro, porque não tinha ainda a confiança dos clientes, não tinha um portfólio de clientes robusto, então era aquele salário de R$1.000, R$1.500. Eu passei de uma remuneração relativamente boa como garçom, isso decaiu, o que eu fiz? Fui drenando reserva de emergência, porque eu acreditava na profissão. Perfeito. Até o momento começou a virar.
né? Os clientes começam a confiar, começam a indicar, a coisa começa a acontecer, uma velocidade muito boa. E aí, depois de uns 5, 6 anos de profissão, a rotina fica muito tranquila. Porque hoje as carteiras estão todas muito bem estruturadas. Então, o tempo que eu passo no telefone com os clientes é dando risada, falando da vida, é olhando também para o portfólio, para o mercado, mas é muito mais, é um convívio muito mais agradável. Perfeito. Tanto é que a Priscila, que é minha esposa, eu fico vendo ali a rotina dela, né? Apesar de ser uma rotina, né? Ela trabalha como enfermeira na parte de ortopedia. Apesar de ser uma rotina que ela chega em casa, ela não tem problema nenhum, e eu não consigo tomar um banho sem ficar tendo ideias para as empresas, né? Ou pensando numa situação na carteira do cliente para conseguir melhorar algum ponto, ela desliga completamente do trabalho. Sim. Mas no momento que ela está trabalhando, é só acidente de moto. Correria. O cara chegar inteiro arrebentado, você tem que remontar ele como se fosse um Lego ali, né? Então, enquanto isso, eu tô dando risada com o cliente de tarde. Entendi. Né? No arzinho condicionado, sentado na frente do computador. Então, né, decidi que ia vir para cá, né, junto com vocês aqui no podcast, pega um avião, vem, não tem nenhum tipo de estresse, não tem que pedir autorização para ninguém. Então, é uma profissão que é muito bacana e que tem, inclusive, uma possibilidade bem legal do pessoal ganhar dinheiro. Cara. Se eu não conheço um assessor com 5 anos de profissão bem feitos, né, porque, claro, o cara pode ter sido bem matão, ou pode ser um cara que não seja tão ético na profissão, mas o cara que trabalhou direitinho, fez o dever de casa, esse cara não tem como ele tá ganhando menos de 20 mil reais por mês. Puta, que legal. Eventualmente você vai ver alguns ganhando 30, 40, 50. Só que o início é muito puxado. Os primeiros 2 anos, a zona de arrebentação, eu falo isso sempre nos processos seletivos da Etro. Eu falo assim, ó, os primeiros 1 a 2 anos, vocês vão trabalhar 12 horas por dia. Ontem eu não fui o último a sair. Tinha 2 pessoas lá que ficaram no escritório ainda. Chegaram antes de mim, né? Porque eu cheguei, eles geralmente chegam ali, esses 2 eu já conheço, porque quando eu vou ali 7 horas da manhã, 7 e pouco, eles já estão lá ou estão chegando, né? E era 8h30, eu não consegui nem dar tchau porque eles estavam em ligação. Caramba. Então pensa, a molecada que chegou ali 7h30, era 8 horas da noite, os caras estão fazendo reunião ainda. Os caras vão chegar em casa, vai comer, vai deitar e vai dormir. Mas é um pessoal que, assim, eu olho e tenho certeza que daqui uns 2 anos, 2 anos e meio, esse pessoal vai estar tirando 20 conto por mês. Caramba. Já tá com uma ascensão de salário muito boa. Né? Então, é uma profissão que você consegue decidir o quanto você quer trabalhar também. O quão rápido você quer crescer no final das contas. Né? Então, né, se você não sabe o que você quer trabalhar, talvez valha a pena investigar também esse tipo de profissão. Né? Então, eu vejo que no meu caso ficou mais fácil de gostar de trabalhar. Apesar de eu sempre ter gostado, né, ia ser muito mais difícil se eu tivesse, por exemplo, que ficar numa obra. Perfeito. Toda vez que eu passo na frente de uma obra, eu sinto aquele cheiro de concreto, aquele cheiro de cimento. Eu ergo as mãos pro céu e agradeço. Né? É uma sensação muito interessante de gratidão. Porque eu falo assim, rapaz, eu ia estar aqui no calor, todo sujo, todo suado. Lidando com um monte de gente. Lidando com um monte de gente que você não consegue controlar tudo. Porque teu trabalho é verificar tudo. Você não tem tempo hábil para aquilo, então você tem que confiar. Né? Acho que em qualquer negócio é assim, né? Se for verificar, por exemplo, tudo que a Rafa tá fazendo, tudo que o Gabriel tá fazendo, você não faz mais nada. Né? Então, aí você vai ver no final das contas, concretou, e aí uma viga que era para ter 30 centímetros de largura, os caras fizeram com 20. E aí vai cair o troço, tem que arrebentar, tem que fazer de novo. É um estresse gigantesco para ganhar 2.000, 2.500 reais. Né? Se eu estivesse trabalhando com isso, muito provavelmente eu ficaria bem chateado. Né? Como eu entendo que tem pessoas que não gostam do próprio trabalho, mas talvez não tiveram a oportunidade de experimentar alguma coisa que elas realmente gostam de verdade, né? E nesse ponto eu dei uma sorte absurda, porque se eu vejo que da média dos assessores, né, eu sou um cara extremamente feliz, assim como na situação do fisiculturismo. Sim. Talvez seja, inclusive, um modus operandi aqui, pensando agora contigo, que eu levo para os pontos centrais da vida. Né? Você falou que você deu sorte, né? Mas eu acho que meu avô falava bastante. A sorte acompanha quem trabalha. Então, isso aí. E esse é um ponto que eu falo muito, assim. Acho que talvez tenham pessoas jovens que estão assistindo, né? E sempre que o pessoal me manda as caixinhas às vezes e fala, poxa, Rafa, eu tô perdido, né? Trocando de emprego, ou perdi o emprego, ou tô num emprego que eu não gosto, não sei o que fazer. Geralmente é uma galera nova, né? E eu paro para pensar na minha trajetória, quando eu vou estruturar a resposta, e eu vejo que eu trabalhei com trocentas coisas. Sim.
E aí fica muito fácil, porque, né, eu comecei trabalhando com, né, era um mini trabalho, né, com em torno de 12, 13 anos de idade, eu vendia mamão de porta em porta. Meu pai era agricultor, eu já comentei, ele plantava mamão, eu queria mais dinheiro, eles não iam me dar dinheiro, eu falei assim, pô, me ajuda então a ganhar esse dinheiro. Eles falaram, ó, vai vender mamão, né, de porta em porta, o que você conseguir de lucro é teu. É teu. Aí aprendi uma porção de coisas, então já comecei a identificar alguns pontos. Aí com 14 anos trabalhava de passador de pizza, nas pizzarias. Já entendi um pouco da dinâmica de restaurante. Aí fui para garçom. Em paralelo na graduação, fui participando de vários projetos diferentes ali. Movimento Empresa Júnior, estágios na área de planejamento, estágios na parte de infraestrutura. Final das contas, eu fui entendendo ali o que eu gostava, o que eu não Sim. gostava, até achar uma coisa que eu gosto muito, né? Difícil é o cara acertar de primeira. É, Se eu tivesse permanecido no meu primeiro emprego, eu ainda seria passador de pizza e provavelmente não ia estar muito contente sim. com essa profissão, né? Então, acho que o fato de você trabalhar bastante e tentar faz todo sentido. É uma dica que eu sempre dou para quem está na universidade. Não fica só estudando. É muito importante que você dê atenção para os estudos, e aí você vai ter que cumprir a carga horária, né? Eu lembro de passar diversos sábados de manhã e domingos de manhã na biblioteca. Uhum. E era um sistema bem legal de biblioteca ali na UFSC, porque era uma mesa bem pequenininha aqui, assim, e era uma sala que ninguém podia falar nada, assim. Todo mundo respeitava. Você chegava lá, tinha gente de tudo quanto é canto estudando. Então, às vezes, chegava ali 8 horas da manhã, aí saía umas 11h30, comia no restaurante universitário e ia curtir meu final de semana. Esse era o Sim. momento, né? Eu ia trabalhar ali nas situações como garçom, né? Então, eu comento bastante que o pessoal tem que... O pessoal deveria trabalhar bastante durante a graduação, porque aí você já vai começar a adquirir repertório para quando você se formar, você não ficar completamente perdido. Uhum. Você conseguir pelo menos ter discernimento do que você gosta, do que você não gosta, né?